Antes de tudo, você precisa entender uma coisa sobre essa família. Por fora, eles pareciam normais, daqueles que você olha e pensa, não são ricos, mas vivem bem. Casa simples, carro usado na garagem, almoço em família aos domingos, risadas que pareciam sinceras. Mas por dentro, existia algo ainda mais valioso: confiança. O pai sempre dizia: a gente pode não ter muito, mas o pouco que temos é limpo, e é nosso. E por anos, foi assim. Cada conquista era suada. Cada melhoria na casa levava meses, às vezes anos. Nada vinha fácil. Mas tudo tinha valor. Marcelo cresceu nesse ambiente. O filho mais velho. O exemplo. O orgulho silencioso do pai. Enquanto os irmãos ainda estavam tentando entender a vida, Marcelo já trabalhava, já ajudava nas contas, já carregava um peso que ninguém pediu, mas que ele assumiu mesmo assim. E talvez tenha sido aí que tudo começou. Porque, sem perceber, Marcelo começou a acreditar em uma ideia perigosa, de que ele precisava fazer mais, de que o que ele fazia ainda não era suficiente, mesmo sendo o melhor filho, o mais responsável, o mais confiável. Ainda assim, dentro dele, existia uma sensação constante de dívida, como se ele precisasse provar algo, como se um dia tivesse que mudar tudo de uma vez. E foi exatamente essa necessidade, esse desejo silencioso de resolver a vida de todo mundo, que abriu a porta para o maior erro da história daquela família. Porque um dia, sem aviso, sem planejamento, uma oportunidade apareceu. E ela parecia perfeita demais para ser ignorada. Mas o que Marcelo não sabia é que naquele momento, ele não estava diante de uma oportunidade. Ele estava diante de uma armadilha. E o pior, ele não percebeu. A proposta apareceu de forma simples, quase inocente. Não foi em um escritório, nem em uma reunião formal. Foi no celular, uma mensagem, um contato antigo, alguém que Marcelo já tinha visto antes, mas nunca deu muita atenção. Cara, tô entrando num negócio aqui, dinheiro rápido, sem burocracia, achei a sua cara. Marcelo ignorou no começo. Ele não era impulsivo, nunca foi, mas a mensagem ficou ali, parada, esperando. E no dia seguinte, veio outra. Um print, valores altos, ganhos em poucos dias. No terceiro dia, um áudio. A voz do outro lado parecia segura, confiante, quase empolgante demais. Eu também duvidei no começo, mas depois que entrei, minha vida virou. Isso aqui é oportunidade, Marcelo. Não é para todo mundo. E foi aí que algo mudou. Não foi ganância. Não foi desespero. Foi curiosidade. Aquela curiosidade silenciosa, que começa pequena, mas cresce rápido. Marcelo começou a pesquisar. Entrou no site. Viu depoimentos. Pessoas comuns, dizendo que estavam mudando de vida. Algumas histórias pareciam até com a dele. Gente simples, que só queria uma chance. E pela primeira vez, aquela ideia antiga voltou com força. E se for isso? E se essa for a oportunidade que eu estava esperando? Ele pensou no pai, nas contas, nos anos de esforço sem sair do lugar. Pensou em como tudo poderia mudar. Rápido. Sem sofrimento. Sem demora. Só uma decisão. Mas ainda assim, tinha algo estranho. Algo que não encaixava. Uma sensação leve, quase imperceptível, de que aquilo era bom demais. E por um momento, ele quase desistiu. Quase fechou tudo. Quase apagou a conversa. Mas então, veio a mensagem que mudou tudo. Quem entra agora, ganha o dobro em 7 dias. 7 dias. Não 7 anos. Não 7 meses. 7 dias. E naquele instante, a dúvida perdeu força. A lógica começou a se calar. E a emoção começou a falar mais alto. Porque quando o tempo parece curto, a pressão aumenta. E quando a pressão aumenta, as pessoas erram. Marcelo respirou fundo, olhou ao redor. A casa simples, os móveis antigos, a rotina que nunca mudava. E tomou uma decisão. Uma decisão que,
Em poucos dias, não mudaria só a vida dele, mas destruiria tudo o que aquela família levou anos para construir. A decisão foi tomada, mas ainda faltava o mais difícil: o dinheiro. Marcelo não tinha aquele valor disponível. Não era pouco. Era praticamente tudo o que a família tinha guardado. Anos de esforço. Economias feitas aos poucos, guardadas com cuidado, quase como um símbolo de segurança. Era o tipo de dinheiro que não se mexe. Não sem motivo. E, principalmente, não sem avisar ninguém. Marcelo sabia disso. Sabia que, se contasse, o pai jamais permitiria. A mãe ficaria desesperada. Os irmãos iriam questionar. E talvez, no fundo, ele também não tivesse respostas suficientes. Então ele fez algo que nunca tinha feito antes. Ele decidiu esconder. Nos primeiros minutos, parecia impossível. O coração acelerado, a mente tentando justificar. É só dessa vez. Depois eu conto. Quando o dinheiro voltar, ninguém vai reclamar. E foi assim, se convencendo aos poucos, que o erro começou a parecer aceitável. Marcelo acessou a conta. Cada clique parecia mais pesado que o anterior. O saldo ali, parado, intacto, confiável, representava anos de trabalho do pai, sacrifícios que ninguém via, sonhos simples, mas importantes, e mesmo assim, ele transferiu. Tudo, sem aviso, sem garantia, sem volta. No momento em que o dinheiro saiu da conta, um silêncio estranho tomou conta. Não havia mais como voltar atrás. O que antes era só uma ideia, agora era real. Marcelo ficou parado, olhando para a tela, esperando sentir algo. Medo, arrependimento, culpa. Mas não. O que ele sentiu foi esperança. Uma esperança forte, quase eufórica. Porque na cabeça dele, aquilo não era um erro, era um risco necessário. Era o passo que ninguém teve coragem de dar. Era o começo da mudança. E por algumas horas, talvez até alguns dias, ele realmente acreditou nisso. Mas existe algo sobre decisões erradas. Elas quase sempre começam parecendo certas. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais perigoso. Porque quando a realidade começa a aparecer, já é tarde demais. E no caso de Marcelo, o primeiro sinal de que algo estava errado veio mais rápido do que ele imaginava. No primeiro dia, nada aconteceu, e isso era esperado. Marcelo até ficou tranquilo. Afinal, o retorno prometido era em 7 dias. Ele decidiu não pensar muito, seguiu a rotina, tentou agir normalmente, como se nada tivesse mudado. Mas tinha, e ele sabia disso. No segundo dia, a curiosidade começou a apertar. Ele entrou na plataforma, e lá estava. O saldo, maior. Não muito, mas já era um crescimento. Pequeno, mas real. E naquele momento, algo perigoso aconteceu. O alívio. Aquela sensação de que talvez eu esteja certo. No terceiro dia, o valor já era visivelmente maior. Agora não dava mais para ignorar. Marcelo começou a sorrir sozinho. Começou a imaginar o momento em que contaria para a família. Pensou no rosto do pai, na surpresa, no orgulho. Pensou na mãe, finalmente tranquila, sem se preocupar com contas. Pensou nos irmãos, com mais oportunidades, mais conforto. Tudo estava começando a fazer sentido. Ou, pelo menos, parecia. No quarto dia, o crescimento foi ainda mais rápido. Rápido demais. E mesmo assim, Marcelo não desconfiou. Pelo contrário, ele começou a acreditar que tinha feito a melhor escolha da vida. Aquela sensação antiga de que ele precisava provar algo, agora estava sendo substituída por uma nova. Eu consegui. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem nesses momentos. Quando algo cresce rápido demais, sem explicação clara, geralmente não é crescimento. É preparação. Preparação para a queda. E o quinto dia veio diferente. Marcelo entrou na plataforma como sempre.
Mas dessa vez, algo não parecia normal. O site demorou mais para carregar. As informações estavam confusas. Alguns números não batiam, nada muito óbvio, mas o suficiente para incomodar. Ele tentou ignorar. Pensou que poderia ser instabilidade, algum erro temporário, mas aquela sensação, aquela mesma que ele ignorou no começo, voltou, mais forte, mais pesada, mais difícil de ignorar. E pela primeira vez, desde que tudo começou, Marcelo não sentiu esperança. Ele sentiu medo. E no fundo, bem no fundo, uma pergunta começou a surgir. E se eu tiver cometido um erro? Mas ainda não era o pior, porque o que viria no dia seguinte não deixaria espaço para dúvidas. No sexto dia, Marcelo acordou mais cedo que o normal. Não foi por disciplina, nem por compromisso. Foi ansiedade. Algo dentro dele dizia que precisava conferir, como se a resposta estivesse esperando por ele. Ele pegou o celular ainda na cama, respirou fundo e entrou na plataforma. Carregando, carregando, carregando. Demorou mais do que o normal. Muito mais. O coração começou a acelerar. Não era só impaciência, era pressentimento. Quando finalmente abriu, o saldo ainda estava lá. Mas algo tinha mudado. Os números estavam travados. Não atualizavam. Não cresciam. Nada acontecia. Marcelo franziu a testa. Atualizou a página. Uma vez, duas, 5. Nada. Tentou acessar outra área do site. Algumas funções simplesmente não respondiam. E então, ele viu uma pequena mensagem, quase escondida. Sistema em manutenção. Retorne mais tarde. Manutenção. Uma palavra simples, mas que, naquele momento, parecia pesada demais. Marcelo tentou se acalmar. É normal. Plataformas fazem isso. Não tem problema. Mas a mente não obedecia. Ele saiu do site, entrou de novo. Tentou contato. Mandou mensagem para o homem que havia apresentado a oportunidade. Visualizado. Nenhuma resposta. Mandou outra, e outra, e outra. Nada. O silêncio começou a gritar. As horas passaram, e aquela manutenção não acabava. Marcelo já não conseguia mais se concentrar em nada. A cada minuto, a sensação de controle desaparecia, e no lugar, entrava algo muito pior. Desespero. No final do dia, ele tentou acessar novamente. E dessa vez, o site não abriu. Simplesmente sumiu. Como se nunca tivesse existido. O link não funcionava. O suporte não respondia. O contato desapareceu. Tudo, de uma vez, sem aviso, sem explicação, sem chance de recuperar. Marcelo ficou olhando para a tela, paralisado, tentando entender, tentando negar, tentando encontrar qualquer sinal de que aquilo não era real. Mas era. O dinheiro tinha desaparecido, e junto com ele, a única coisa que ainda sustentava aquela decisão: a esperança. Agora, não havia mais dúvida. Não havia mais tempo. Não havia mais saída. Restava apenas uma coisa: contar e encarar as consequências. Mas como você explica que perdeu tudo? Como você olha nos olhos da sua família e diz que foi você? Marcelo sabia que aquele momento ia chegar. Só não imaginava que seria tão rápido. E muito menos que o impacto seria tão devastador, porque perder o dinheiro não seria o pior. O pior ainda estava por vir. Naquela noite, Marcelo não conseguiu dormir. Ele deitou, fechou os olhos, mas a mente não parava. Cada cena voltava como um filme. A mensagem, o primeiro clique, a transferência, tudo, repetindo, sem parar. E quanto mais ele pensava, mais uma verdade ficava clara. Não tinha mais como esconder. O dinheiro não ia voltar. A plataforma não ia reaparecer. O silêncio não ia resolver nada. Era questão de tempo até alguém perceber. Talvez o pai, ao conferir a conta. Talvez a mãe, ao precisar de algo.
Talvez um detalhe pequeno, que desencadearia tudo. E quanto mais ele adiava, pior ficava. Mas ainda assim, Marcelo tentou ganhar tempo. No dia seguinte, ele evitou a família. Respostas curtas. Olhar distante. Qualquer coisa para não levantar suspeitas. Mas quem convive junto, percebe. A mãe foi a primeira. Mãe sente, dizem. E naquele dia, ela sentiu. Tá tudo bem, filho? Uma pergunta simples, mas que pesou mais do que qualquer acusação. Marcelo travou. Por um segundo, ele quase contou. Quase deixou tudo sair. Quase colocou fim naquele peso. Mas não conseguiu. Tá sim, só tô cansado. Mentira. A primeira de muitas. E talvez uma das piores partes disso tudo não tenha sido o erro, mas o que veio depois dele. As mentiras, o afastamento, o silêncio. Porque o erro destrói uma parte, mas a mentira destrói o que ainda poderia ser salvo. Os dias começaram a ficar estranhos. O pai mais quieto, a mãe observando mais, os irmãos percebendo o clima. Algo estava errado. E mesmo sem saber exatamente o que, a casa começou a mudar. A leveza foi embora, as conversas diminuíram, o ambiente ficou pesado, e Marcelo, carregando tudo sozinho, começou a desmoronar por dentro. Até que o inevitável aconteceu. Numa tarde comum, sem aviso, o pai decidiu conferir a conta. E naquele momento, tudo veio à tona, sem preparação, sem controle, sem volta. Porque algumas verdades, quando aparecem, não dão tempo de se esconder. E o que aquela família ia descobrir não era apenas a perda de dinheiro, era a quebra de algo muito mais profundo. A tarde estava silenciosa. Nada fora do normal, pelo menos, até aquele momento. O pai de Marcelo sentou na mesa, pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. Era rotina. Conferir, organizar, garantir que tudo estava no lugar. Sempre foi assim. Mas naquele dia, não estava. Ele olhou o saldo uma vez. Franziu a testa. Olhou de novo. Saiu. Entrou novamente. Como se o erro estivesse na tela, não na realidade. Mas não era erro. O dinheiro, simplesmente, não estava lá. Não parcialmente. Não reduzido. Zerado. Um vazio frio. Direto. Impossível de ignorar. O coração dele acelerou. A respiração mudou. E sem pensar duas vezes, ele chamou. Marcelo. A voz não era alta. Mas tinha algo diferente. Algo que fez o corpo de Marcelo gelar na hora. Ele sabia. Antes mesmo de chegar. Antes mesmo de ouvir qualquer pergunta. Ele já sabia. Os passos até a sala pareceram mais longos do que nunca. Cada segundo, mais pesado. Cada respiração, mais difícil. Quando entrou, viu o pai com o celular na mão. Olhar fixo. Sério. Diferente de tudo que já tinha visto. Você mexeu no dinheiro? Direto. Sem rodeios. Sem espaço para fugir. Marcelo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio respondeu por ele. E naquele instante, tudo desmoronou. Marcelo, o que você fez? A voz agora carregava algo pior que raiva. Decepção. E não era só pelo dinheiro. Era pela confiança. Era por tudo que aquele valor representava. Anos de esforço, guardados com cuidado, protegidos com disciplina, entregues, sem aviso. A mãe apareceu logo depois, os irmãos também, e em poucos segundos, todos estavam ali, esperando uma explicação, esperando que aquilo tivesse um sentido. Mas não tinha. Marcelo tentou falar, tentou explicar, tentou justificar, tentou transformar o erro em intenção boa, mas quanto mais ele falava, pior ficava, porque não importa a intenção, quando a consequência destrói tudo. O silêncio tomou conta da sala. Ninguém gritava, ninguém discutia, e de alguma forma, isso era ainda pior. Porque às vezes, o silêncio machuca mais que qualquer palavra, e naquele momento,
Ninguém ali sabia quanto tempo seria necessário. As dificuldades começaram a aparecer. Contas apertando. Planos sendo adiados. Pequenos cortes no dia a dia. Tudo aquilo que o dinheiro guardado sustentava. Agora fazia falta. E cada dificuldade era um lembrete silencioso do erro. Mas o pior ainda não era isso. O pior foi o que começou a acontecer dentro de Marcelo. Porque quando alguém erra dessa forma, existem dois caminhos. A mãe tentava manter a paz, mas já não sorria como antes. Os irmãos evitavam tocar no assunto, mas o olhar dizia tudo. A confiança, que antes era natural, agora era desconfortável. Tudo precisava ser explicado. Tudo era questionado. Tudo parecia frágil. E Marcelo passou a viver dentro desse peso, todos os dias. Ele acordava, e a primeira coisa que sentia era culpa. Não era mais sobre o dinheiro. Era sobre o que ele tinha quebrado. A relação com o pai, que antes era de orgulho, virou distância. A relação com a mãe, que antes era leve, virou preocupação constante. E dentro dele, um pensamento não parava de repetir: eu destruí tudo. Ele tentou ajudar mais em casa, tentou ser mais presente, tentou compensar de alguma forma. Mas algumas coisas não se resolvem com esforço imediato. Porque confiança não é algo que você reconstrói com ações rápidas. É algo que leva tempo. E naquele momento, Marcelo percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Ele não tinha perdido só o dinheiro. Ele tinha perdido a confiança da própria família. E aquilo não se recupera facilmente. Depois daquele momento, nada voltou a ser como antes. A casa ainda era a mesma. Os móveis, os cômodos, a rotina. Mas o clima era outro. Pesado, silencioso, distante. As conversas diminuíram drasticamente. O pai quase não falava com Marcelo. Ou a pessoa se esconde, ou ela enfrenta. E por alguns dias, Marcelo começou a se esconder, evitar conversas, evitar olhares, evitar qualquer situação que lembrasse o que aconteceu. Mas fugir não resolve, só prolonga. E um dia, sem aviso, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. E que mudaria novamente o rumo daquela história. Porque às vezes, é no momento mais baixo que algo começa a virar. Mas essa virada não acontece sem dor. Os dias passaram, lentos, pesados, quase arrastados. E quanto mais o tempo avançava, mais Marcelo percebia que fugir não estava funcionando. O silêncio da casa continuava. A distância do pai ainda estava lá. A dor não diminuía. Pelo contrário, ela só mudava de forma. E foi em uma dessas noites, quando todos já tinham ido dormir, que algo finalmente quebrou dentro dele. Marcelo estava sozinho, sentado no escuro, olhando para o nada. Sem celular, sem distração, sem fuga. Só ele. E o peso de tudo que tinha feito. E pela primeira vez, ele parou de tentar se justificar. Parou de pensar que a intenção era boa. Parou de tentar aliviar a própria consciência. E encarou a verdade. Ele errou. Não foi o sistema. Não foi o negócio. Não foi o acaso. Foi ele. A decisão foi dele. O silêncio foi dele. A escolha foi dele. E doeu. Doeu de um jeito diferente. Não era mais desespero. Era consciência. E essa dor é a que realmente muda alguém. Naquela noite, Marcelo chorou. Mas não foi um choro de medo. Foi um choro de quem finalmente entendeu. E quando isso acontece, algo começa a mudar. No dia seguinte, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, Marcelo fez algo diferente. Ele não evitou. Ele não fugiu. Ele procurou o pai. O mesmo homem que ele sempre tentou orgulhar, mas que agora mal conseguia olhar para ele. Marcelo chegou devagar, o coração acelerado, as palavras presas na garganta, mas dessa vez ele não tentou explicar demais. Não tentou se defender.
Não tentou justificar. Ele só disse: eu errei. Simples, direto, sem desculpas. E talvez, pela primeira vez, verdadeiro. O pai ficou em silêncio. Olhou para ele, por alguns segundos, como se estivesse tentando decidir algo. E então, ele respondeu. Mas não com raiva, nem com gritos, com algo que Marcelo não esperava. Verdade. E aquelas palavras iriam marcar aquele momento. Para sempre. O pai respirou fundo. O olhar ainda carregava dor, decepção. Mas agora, tinha algo diferente. Cansaço. Ele olhou para Marcelo, não como antes, não como o filho que nunca errava, mas como alguém que finalmente tinha entendido o peso das próprias escolhas. E então disse: o dinheiro, a gente recupera. Marcelo levantou o olhar, surpreso. Mas o pai continuou. O problema nunca foi o dinheiro. Silêncio. Cada palavra parecia mais pesada que a anterior. O problema foi você ter decidido sozinho, ter escondido, ter quebrado algo que a gente sempre protegeu aqui dentro. Marcelo sentiu aquilo como um golpe, porque era verdade. Sempre foi. O pai então se levantou devagar. Confiança leva anos para construir e segundos para destruir. Mais um silêncio, mas dessa vez não era vazio, era reflexão. Eu não tô bravo só pelo que você fez. Tô decepcionado por você não ter confiado na gente. Aquilo foi mais forte que qualquer grito poderia ser. Porque no fundo, Marcelo sabia. Ele não tinha perdido só o dinheiro. Ele tinha tomado uma decisão sozinho, em algo que nunca foi só dele. E isso mudou tudo. Mas antes de sair, o pai disse algo que ninguém ali esperava. Agora você vai aprender a reconstruir. Não como punição, mas como consequência. E talvez, como oportunidade. Os dias seguintes não foram fáceis. Nada mudou de repente. Nada foi resolvido com uma conversa. Mas algo começou. Pequeno, lento, quase imperceptível, mas real. Marcelo começou a assumir responsabilidades de verdade. Começou a agir, sem tentar provar nada, sem buscar reconhecimento, apenas fazendo o que precisava ser feito. E com o tempo, os olhares começaram a mudar. As conversas voltaram aos poucos. O clima deixou de ser tão pesado. A confiança ainda não era a mesma. E talvez nunca fosse exatamente igual. Mas estava sendo reconstruída. E isso já era muito. Porque no fim, essa história nunca foi só sobre dinheiro. Foi sobre decisões, sobre consequências e sobre algo que muita gente só entende quando já é tarde demais. Um único erro, quando envolve quem você ama, não muda apenas o seu caminho, muda o destino de todo mundo. Mas também mostra que mesmo depois de cair, a escolha de se levantar ainda pode reescrever o final. E agora fica a pergunta: se fosse você, teria feito diferente? Antes de você sair, para por um instante e pensa nisso. Quantas decisões na nossa vida a gente toma sozinho, sem pensar em quem pode ser afetado? Às vezes, não parece grande coisa. Às vezes, parece só uma tentativa de acertar. Mas como você viu nessa história, um único erro pode mudar tudo. Se essa história te fez refletir, se em algum momento você se viu nela, ou lembrou de alguém, então esse vídeo já cumpriu o propósito dele. Agora eu quero te pedir algo simples. Se inscreve no canal, porque toda semana tem histórias como essa. Histórias que fazem a gente abrir os olhos e pensar antes de tomar decisões que não têm volta. Deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais pessoas recebam esse tipo de conteúdo. E compartilha com alguém, porque às vezes, uma história no momento certo pode evitar um erro que mudaria tudo. E me conta aqui nos comentários. O que você faria no lugar do Marcelo? Eu vou ler. A gente se vê no próximo vídeo.